Vamos colocar a seguinte, o patrimônio histórico envolve tinta também. Certo. Arcos do Jânio. Vamos lá. Aquela é um crime, é uma cidade, prefeito, que tem um patrimônio histórico muito pobre. Afinal, até final do século XIX, São Paulo era uma cidade pouquíssimo importante. Na década de 80, no século XIX, a capital ia até para Campinas, que era aquele momento da conquista do Oeste, do chamado Oeste Paulista, Oeste Cafeiro. A cidade tinha pouca importância. Só não foi para Campinas, porque teve uma febre amarela. Um surto de febre amarela em Campinas, acabou a capital permanecendo aqui. Então a cidade, se a gente olhar o patrimônio histórico, ela é pobre, tem 100, 150 anos, tem, é claro, algumas casas de bandeirantes, como é sabido, mas é um patrimônio pobre. Então pouco que nós temos, o que causou estranheza foi no caso do Arcos do Jânio e tal. Colocar aqueles grafites, realmente eu até falei aqui, pela rádio, vou falar agora com o senhor aqui, para mostrar que a gente não pode ter duas caras, falar num momento e falar no outro. Eu falei, se o senhor fosse prefeito de Atenas, o que seria da Acrópole? Pô, vamos grafitar. Se fosse os Arcos de Triunfo em Paris, idem. Napoleão, um exagero Napoleão. da tua parte. Não, né, é claro que é. Vamos combinar que você está caricaturando. Não, é uma questão tão grave. Deixa eu te falar, deixa eu te responder. Porque, claro, você teve o tempo do mundo. Você tem todo dia para falar mal da prefeitura, eu tenho um dia só para me defender. Me dá o direito à palavra. Inclusive, eu acho muito bom o seu comparecimento, é um exemplo de democracia de debate. Deixa eu te falar. Isso é muito louvável. Primeiro que nós temos visões diferentes de preservação do patrimônio histórico. Quando aqueles muros de arrimo, não os arcos... Sobre tudo vocês têm visões diferentes. Graças a Deus. Até futebol. Você não é São Paulino? Sou santista. Então, vamos à luta. Vila, nós temos visões diferentes de preservação de patrimônio histórico. Perfeito. Ninguém está propondo aqui grafitar o Teatro do Municipal. Não foi isso que aconteceu. Embora a Escócia, um dono de castelo da Escócia, tenha contratado um grafiteiro de São Paulo, os gêmeos, para grafitar um castelo na Escócia. Você está falando de patrimônio pobre, você não vai falar que um castelo da Escócia é um patrimônio pobre, né? E ele foi inteiramente grafitado. Inteiramente grafitado. Outro, né? Calma. Mas é privado, aí é um senhor que tem, ele não, pode mas fazer. Igualmente, quando é tombado pelo patrimônio histórico, você sabe que não tem essa distinção entre o público e o privado. Se é tombado, é tombado, é público. Okay. O patrimônio é público se ele é tombado. É um erro imaginar que porque eu sou proprietário eu posso fazer o que eu quiser. Claro, não pode. É verdade. Então não é verdade. Então, em primeiro lugar, o nosso grafite é reconhecido no mundo inteiro como um grafite excepcional. Para muitas pessoas, o grafite é a primeira experiência estética em termos de artes plásticas. Nós temos uma população que frequenta pouco museus, embora o nosso acervo, o acervo de São Paulo, seja um dos melhores do mundo não desenvolvido. Tirando Estados Unidos e Europa, eu diria que São Paulo é uma das cidades mais ricas do ponto de vista de acervo. Você há de concordar comigo. Buenos Aires, Cidade do México, olha, tem acervos. São Paulo tem mais artes, tem mais quadros, isso graças a Assis Chateaubriand, que enxergou uma oportunidade no pós-guerra que ninguém viu, foi na Europa e com recursos privados arrematou um acervo extraordinário. Eu acho que o nosso MASP, por exemplo, talvez seja o melhor museu da América Latina. Acho que não exagero em dizer isso. Então, e na Ásia não tem, por exemplo, o acervo que tem em São Paulo. Você não tem cidades asiáticas que tem o acervo que tem em São Paulo. Nem Tóquio tem. Então, vamos combinar que São Paulo é uma capital das artes plásticas. Nem todo mundo frequenta museu. E às vezes a primeira experiência estética que a pessoa tem é com um bom grafite da cidade de São Paulo. Muito bem. Fizemos uma experiência na 23 de maio, tá certo? 23 de maio ninguém contestou, acho que ela ficou bonita, eu passo lá todo dia porque eu moro no Paraíso, acho que ficou uma coisa muito legal, inclusive porque o corredor Norte-Sul tem muito turista, tem gente que vem de fora de São Paulo para ver o grafite de São Paulo. Os Arcos do Jânio aconteceu um negócio engraçado, porque os grafiteiros foram muito perseguidos pelo Jânio. O Jânio mandava prender grafiteiro, né? Reprimia, aliás, como faz em geral os governos mais truculentos. É bala de borracha e bomba na moçada. O meu governo não, a gente dialoga com a cidade inteira. E eu acho que com bons resultados. Chamamos o grafite e eles propuseram grafitar os arcos. O muro de arrimo, não os tijolos. Nós submetemos o pleito ao Compresp. O Compresp é o órgão de defesa do patrimônio histórico de São Paulo. Vejam que esse patrimônio ele não é tombado pelo Condefat nem pelo IFAM, só pela cidade, portanto ele tem uma média importância, porque em geral quando é muito importante, como os que você citou,
ele é tombado pelos 3 órgãos, pelas 3 esferas de governo. O municipal tem tombamento do município, do Estado e da União. É um patrimônio nacional. Os arcos não, uma coisa mais, né, mais modesta do ponto de vista de riqueza histórica, é tombado só pelo Compresp, que tem arquitetos e pessoas ligadas à sociedade civil. Como aquilo, o Muro de Arrimo, passou esse tempo todo sujo e pichado, a maior parte do tempo, você pega qualquer foto passada, era sujo e pichado. Não era mais fácil restaurá-lo? A gente restaura, a gente restaura, precisando a gente restaura todo, a gente restaura todo mês. Você quando vê uma parede pintada, acha que ela foi pintada há 2 anos e que as pessoas mantiveram essa parede intacta? Não. As paredes da 23 de maio são pintadas todo mês, porque elas são sujas todo mês. Então nós quisemos fazer uma coisa, consultamos o Compresp. Olha, como aquilo é pichado todo mês, vamos liberar para fazer um experimento, que pode ser daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, pode ser pintado com a mesma tinta que ele é pintado desde 1987. E aquele Chaves lá, é o Chaves mesmo? Olha, aí é um desrespeito com o artista, né? Porque o artista foi consultado... É uma pergunta, só porque eu olhei também, me parece o Chaves. O artista nega, mas ele falou que é um Chaves. Ele ouviu diz que é um rosto negro que ele pintou. Primeira coisa, eu acho o seguinte, a prefeitura não censura artistas. Eu sei que tem gente que gostaria, né, que a prefeitura fosse um pouco mais... Não é o nosso caso, ao contrário, a gente tem até o controle social da mídia, que é uma forma de censura. Não, controle social da mídia, eu pelo menos não defendo. Ainda bem, parabéns. Eu defendo a desconcentração. Você vai ser expulso do PT. Acho que a Marta. Acho que a Marta não faz expulso. Agora, eu vou falar da Marta, depois eu tenho que faturar. Agora, pera um minuto. Nós não censuramos os artistas, eles criaram uma curadoria própria. Sim. A curadoria escolheu 200 artistas para participar desse projeto. E, obviamente, que nós não ficamos dizendo, olha, pinta fulano de tal, pinta ciclano de tal, o outro ciclano você não pinta porque nós não gostamos dele. Nós não fazemos esse tipo de coisa com ninguém, muito menos com o artista. E, segundo lugar, ele foi consultado. Então, colocar em dúvida, só porque ele é um grafiteiro, colocar em dúvida a palavra dele, eu acho que é também uma forma de desrespeito e preconceito. Se ele está dizendo que quis retratar um homem negro, e eu visitei a página do Facebook dele ontem, ele tem várias pinturas naquele mesmo formato, naquele mesmo estilo. Então por que colocar em dúvida a palavra dele? Certo. A gente colocaria, se ele fosse um artista renomado, a gente colocaria em dúvida a palavra. Por que nós estamos fazendo isso? Porque ele é um desconhecido, porque ele mora na periferia, porque ele grafita, por quê? Prefeito. Eu prefiro confiar na palavra da pessoa, porque ele não tem nenhuma razão para mentir. Por que ele teria razão para mentir? Se ele fez o que fez, ué. Ó, eu pintei porque eu quis. Se fosse o Chaves, se fosse o Mandela, se fosse o Fidel John Castro, Lenin, se Fidel fosse Castro, quem ele quisesse, ele pinta, ué. O problema é dele. Mas voltaremos dentro de instantes, está conosco essa figura viva. Aprendeu, hein, prefeito? O senhor aprendeu a debater, parabéns. Né? É a Faculdade de Direito, né? A nossa faculdade. A faculdade é linda, né? E o Largo de São Francisco tá lindo, né? Tá bonito. Mais ou menos, voltaremos a falar disso dentro disso. Não tem frequentado, né? Vou te levar lá para tomar um chopp lá no... Vamos sim. 8h36. Vamos em frente.